Destrinchando livros, marketing arquétipo, símbolo, poder, persuasão do grande mestre professor Hélio Couto, parte 3. É uma continuação, tá? A gente está pegando o livro desde o começo e estamos na live 3, na aula 3 aqui. Só para a gente se sintonizar, estamos no capítulo 2. Ficou ao contrário para mim. A questão da percepção humana, subliminar, entre parênteses. E agora eu só vou aguardar um pouquinho a Ju entrar para a gente poder começar. Hoje a gente encerra esse capítulo, tá? Hoje a gente vai encerrar o capítulo 2, a questão da percepção humana. Peguei aqui, ó, 5 partes. Pegamos aqui 5 partes importantes de pesquisas, né, que o professor Hélio citou. Continua, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Ih, será que não vai chegar para a Ju que eu tô ao vivo, hein? Deixa eu acelerar ela aqui no WhatsApp. Pegamos aqui 5 pesquisas que o professor cita. Esse é um capítulo que o professor, cara, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 7 páginas, 6 páginas. São 6 páginas que o professor Hélio só fala sobre pesquisas científicas e pesquisa científica para comprovação, né? Para comprovar a questão da nossa percepção humana, tá? Então, que não eram repetitivas, né? Tem alguma, o professor Hélio, às vezes ele cita 3 pesquisas do mesmo tema, né? Para quê? Para bater mesmo na nossa crença. Fala, Ju. Deixa eu baixar o som aqui. Essa é a força do Rafa. Ó, o professor Hélio, ele fala de diversas pesquisas e que, na verdade, são apenas entre aspas, né? Mas para comprovar ali onde ele está se baseando, o que ele está dizendo, né? E eu e a Ju passamos aqui nas principais pesquisas e hoje a gente vai falar sobre 5, que vai, né, numa linha de raciocínio diferente, comprovando ali como funciona o nosso inconsciente, né? Como, por meio de mensagens subliminares que só o nosso inconsciente consegue coletar, e isso interfere na nossa tomada de decisão, interfere no nosso dia a dia, interfere nos nossos comportamentos. Fala, Ju! E aí, boa noite, gente. Não, eu tava aqui só esperando. Na verdade, eu ia começar. Aí eu falei, não, eu vou esperar ele, né? Deixa ele começar, ele sempre começa. Vamos lá, eu tô empolgada agora. Fala, Cleide, boa noite, tudo bom? Libra Xavier, eu acho que eu acertei no nome. Tá, você começa lendo aí o primeiro para nós, Ju? Bora. Minha câmera tá torta, né? Você já falou, né, do livro que a gente tá pegando aqui? Já fiz a introdução, terceira parte e tal. Já sintonizei onde que a gente tá, onde a gente parou. Isso. Pra Nai que vai entrar ou vai assistir a gravação, é na página 25, ela tem o livro para acompanhar. Então, bora lá, né? Sobre a relação entre sonhos e estímulos subliminares, foi realizada uma experiência. Pessoas foram expostas subliminarmente a uma paisagem. Pediu-se então que desenhassem com o máximo de detalhes a imagem. Em seguida, as pessoas receberam sugestões para irem para casa e sonharem durante o sono daquela noite. No dia seguinte, relataram o sonho e constatou-se que os detalhes que faltaram nos desenhos estavam no sonho. Lembraram-se que no sonho de detalhes vistos subliminarmente. Né? E aí o professor Hélio aqui cita a fonte, né? A análise da pesquisa de Otto Quetzal em O Cérebro Emocional. Esse livro aqui o professor Hélio citou bastante, né? Ele pegou bastante embasamento em cima desse livro Cérebro Emocional. Resumidamente, né? Nessa pesquisa, comprovou-se o quê? Por meio de sugestão, de mensagens captadas subliminarmente, né? De modo consciente, foi possível durante o sono, olha a importância dessa pesquisa aqui, ó. Foi possível durante o sono completar a imagem que tinha sido apresentada durante a pesquisa. Que, vamos dizer assim, a olho nu, conscientemente, a gente não consegue ter tanta riqueza de detalhe no que nós estamos observando. Só que nada passa batido pelo inconsciente, né? Então, por meio de técnica de sugestão, para que as pessoas fossem para casa e sonhassem com essa paisagem, a galera sonhou. A galera sonhou com essa paisagem e conseguiu dar continuidade do desenho, desenhando, inclusive, coisas que nem tinham se tocado ali no momento da pesquisa. Complementaram o desenho com mais detalhes, né?
Então, até eu e a Ju brincamos, né? De fazer a sugestão. Hoje vocês vão sonhar com essa live aqui e vão pegar muito mais informações do livro do que nós já estamos passando aqui, né, Ju? Por que o professor Sim, inclusive... Assim, o meu entendimento, assim, dessa parte, né? Não era apenas mostrar a força de mensagem subliminar, né? A força das mensagens subliminares. E nem como o nosso inconsciente, nada passa batido pelo nosso consciente, como isso é poderoso, né? Mas também relacionar aqui, agora ele entra um pouquinho mais a fundo, relacionando como é que pode sonhar e ver mais detalhes de uma imagem verdadeira. Não é que o inconsciente das pessoas criaram uma nova paisagem e trouxeram mais detalhes. Não, eles trouxeram detalhes da imagem verdadeira, que foram dados na pesquisa. Então, sabe, né, Ju? Às vezes a gente sonha, às vezes a gente tem os sonhos e lembra do sonho, e fala, será que isso é verdade? Não é só uma representação do meu cérebro por meio dos sentimentos que eu estou sentindo durante o dia? Sim, muito provavelmente, né? Dependendo do sonho e tudo mais. Sim, só que está totalmente conectado que conscientemente você viveu, né? Então, nada passa pelo seu inconsciente. Se está tendo algumas coisas subliminares acontecendo, o que é subliminar, Neto? Não está no seu raio de visão consciente, tá? Não está aqui no... Você está olhando para frente, né? Aqui na visão periférica, a gente não tem o costume de ver, não tem o costume de lembrar. Mas isso não passa... né? O inconsciente capta essas informações. E durante o sono, ele costuma trazer essas informações para nós. Neto, eles costumam trazer essas informações, mas de modo aleatório? Não. Na pesquisa, ficou claro que ele teve um critério de sugestão para que, durante o sono, lembrassem do restante da imagem com riqueza de detalhes. E uma das sugestões foi justamente ir para casa e sonhar. Ou seja, já deu até o gatilho. Não, sonhar com a imagem e para que se captasse os detalhes que não foram captados ali durante o teste, né? Durante a pesquisa, durante o desenvolvimento da tarefa, né? Esse é o ponto. Isso, exatamente. Esse mesmo embasamento, se liga, tem uma técnica que a gente aplica com os alunos, né? E quando a gente está... Um dos nossos trabalhos é o desenvolvimento da mediunidade. E a mediunidade está totalmente relacionada ao desenvolvimento da pineal, mediunidade, terceiro olho, enfim, o nome que queira dar. Para mim não faz muita importância, não. Use o nome que fizer mais sentido para você, né? Um dos trabalhos, inclusive, a Ju traz no Fórmula dos Arquétipos, é um curso, inclusive separado, que é viagem astral. E uma das técnicas que nós sempre trazemos para os alunos é a técnica do copo de água. Como é que funciona a técnica do copo de água? Não leva problema para a cama. Não briga antes de dormir. Não leve problema para a cama. Peça soluções. Vá dormir bem. Então, aqui já fica uma sugestão de você setar o seu cérebro. Isso aqui, palavras, não é do professor Hélio, não. Dessa vez é a palavra do Dr. Léo Ribeiro. Né? Coloque seu cérebro para funcionar para você enquanto você está dormindo. Coloque seu cérebro para funcionar para você quando você está dormindo. Como é que faz isso, Neto? E a pesquisa científica agora. Eu achei a pesquisa científica que eu sempre quis achar. Estava aqui nesse livro o tempo todo e eu não tinha entendido isso. Copinho d'água. Leva o copinho d'água para a cama, cabeceira. Pega caderninho e caneta. Deixa do lado. Bebe. Por que o copinho d'água? Só para fazer uma ancoragem. Tá? Bebe o copinho d'água, fecha o olhinho e intenciona o que você quer que se resolva. Que seu cérebro trabalhe para você a hora que você está dormindo. Então, você está com uma dificuldade, você está enfrentando um desafio, ou você tem, sei lá, alguma coisa para desenvolver do seu trabalho, leva agora para o sono, seta isso, né? Seta, intenciona isso na hora de dormir. Acordou? Bebe um copinho d'água, porque daí ancora, tá? Isso é uma técnica de PNL que faz uma ancoragem. É como se entre você beber a metade da água e a outra metade aqui, é como se fosse no mesmo segundo. Tá? Você faz um corte na linha do tempo, vamos dizer dessa maneira, né? Metaforicamente dizendo. Pá, e já começa a anotar o que você sonhou. Dica de ouro. Não tente racionalizar o sonho. Não tente racionalizar o sonho. Escreve do jeito que vier. Depois que passa... Inclusive, conscientemente, quando estamos acordados, a gente, com esses estudos todos, nós temos a consciência de que o nosso inconsciente tem todas as informações que nós precisamos. E conscientemente acordados, tem um exercício que dá para a gente fazer também. É você se concentrar e falar que o meu inconsciente...
Deixa É eu a só mesma finalizar coisa do que você está falando, só que acordado e não dormindo. Entendi. Não, a técnica do dormindo, acordou, sai rabiscando tudo que você lembrar. Não tenta racionalizar, porque senão você perde informação. Toda vez que você tenta racionalizar, o que eu sonhei mesmo? Esqueci. Sai anotando. Anota tudo. Depois, para, acaba de beber um copo d'água, respira, olha aquelas anotações, vê o que faz sentido, vê o que não faz, vê o que já dá para você interpretar e usar no seu dia daquilo lá, tá? Como é que é a técnica consciente, Ju? Eu não conheço a técnica consciente. Não, é a mesma coisa, só que vamos supor que eu esteja Ah, passando por uma situação específica. E eu, nesse caminho das aham, palestras, sabendo do todo, sabendo que eu tenho todas as informações necessárias para as resoluções do que eu estou vivenciando, aham. conscientemente eu posso falar para minha mente inconsciente. Quero que você me traga as respostas para lidar com a específica. Eu quero acessar as respostas necessárias para lidar com o que eu estou vivenciando. E aí você vai dormir, faz a mesma técnica, copinho de água, caderninho do lado, e quando você acorda, as informações vêm. Justamente porque conscientemente você já mandou a informação de que você quer a resposta daquilo, de que você sabe que tem a resposta daquilo e que quer que ela venha à tona, de forma mais assim, mais clara. Até porque muitas vezes, né, a resposta vem, só que a gente fica naquele conflito. Será que é mesmo isso? Será que não sou eu tentando achar uma justificativa? A resposta ela vem. O interessante é você saber analisar o que fica plausível da situação que você está vivenciando. Como aquilo se encaixa na situação que você está vivenciando? De fato, a resposta que você anotou, o site que você teve te ajuda? É positivo? É construtivo? Show! A resposta veio. E é o que o Neto disse, Às não tenta vezes, racionalizar, não tenta ficar, nossa, e tal, 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 não. Deixa vir, porque a resposta. às vezes faz a técnica e não faz sentido nenhum que você anotou ou você não conseguiu lembrar no primeiro, segundo dia, às vezes no terceiro dia você não consegue lembrar. E tá tudo bem. O inconsciente já está agindo, o inconsciente já está acessando informações importantes Sim. para te ajudar nessa parada. Durante o dia, no momento de relaxamento, o insight chega. Por isso que você tem que estar com o radar ligado, né, para observar os Ah, eu sinais do tenho muito universo. insight no banho. O banho as grandes ideias que hoje nós vivenciamos, né, que hoje a maioria veio do banho, né, na hora que está no banho, que é o momento de relaxamento, que você se desliga um pouquinho da matéria, da correria, né, você não está levando problema ali para tomar banho, você está no momento de relaxamento mesmo, vem os maiores insights, né, porque é justamente a hora que você acessa ali a região cerebral propícia para isso, Não, né. eu tô quase indo tomar banho com a caderneta na mão, gente, porque o celular queima, né? Mas é toda. Pisei no banheiro. Eu falei isso pra minha mãe. Mãe, deixa. Neto, eu tô travando? Ah, não. Não. Ah, tá legal. Eu falei pra minha mãe, porque esses dias atrás eu estava lavando louça. E o que que eu entendi? Eu falei, mano, só pode ser a água, não é possível. Quando eu pego e coloco minha mão na água, as ideias vêm. Aquilo que eu queria Não, é muito saber conecta. O lavar a copo louça de também. água. Nossa, agora para mim conectou tudo. O copo de água, lavar louça, tomar banho. Eu acredito que seja uma questão energética da água em si, né? Porque teve E uma vez que eu fui isso. lavar louça que eu tive um puta insight de um vídeo. E foi um vídeo que eu E falei, aí, cara, esse vídeo aqui ficou outra muito da. sacada que a gente conecta, né, Ju? Algo que o professor Hélio sempre fala, né? Vai fazer as coisas, faça feliz. Como? Se vira, Playboy. Então, vai lavar a louça, cara, faça feliz. Se entrega para aquele É momento de muito lavar a louça. importante você Porque quando aumentar o seu você se nível vibracional. E aí, quando você se entrega à atividade de lavar a louça, coloca uma musiquinha, coloca um vídeo do YouTube aí, que vai, coloca a live aqui e vai assistir, né? Só para você se desconectar da correria do dia a dia. É nesse momento que as coisas acontecem, que os insights vêm. Só que a técnica de dormir e anotar os sonhos, né? É, é, é um passo para os conflitos, as ideias, os insights começarem a vir. Como eu disse, de repente você nem lembra do seu sonho, mas se você fez, o seu cérebro está entendendo que isso é importante para você.
Se você aproveita a oportunidade, na hora do banho, relaxa, se conecta com a água, se conecta com aquele momento, você está abrindo as portas para receber informação. Vai lavar a louça, não está lavando a louça naquela correria, porque não adianta. Foi lavar a louça naquela correria, naquela adrenalina. Lavar por lavar porque é necessário, não abre espaço, né, da sua Reclamando, mente para você... primeiro, vai fazer as coisas reclamando, entra para tomar banho. Ah, que não deu certo isso, que não deu certo aquilo, que eu não tenho nenhum insight. Claro, todas as atividades que você vai fazer, nenhuma delas você se dedica em estado de presença. Você sempre está frustrado com alguma coisa, não tem conexão. Faça as atividades que você vai fazer e faça com alegria. Pô, você tem uma louça para lavar. Isso já é motivo plausível. E se conecta, né? Se conecta. Eu gosto sempre de colocar música, né? Eu dou banho no Bento desde que ele eu nasceu. também adoro. Coloco uma musiquinha, aproveita aquele momento com ele e tal. Impressionante que ele adora dormir no banho comigo, desde quando nasceu. Porque gente, quando eu vi isso, eu fiquei impressionada. O Bento dorme no colo dele tomando banho. Vocês têm noção? Desde que nasceu. É incrível. Um momento meditativo nosso. Vamos para a segunda pesquisa que a gente pegou aqui, Ju? Vamos, do psicólogo. O psicólogo social John realizou uma experiência impressionante sobre o poder das palavras ou imagens ativarem estereótipos de comportamento, mesmo quando a menção é totalmente indireta. Em uma experiência em que os envolvidos pensavam tratar-se de um teste de linguagem, solicitou-se que algumas pessoas escrevessem sobre velhice, outras sobre assertividade e outras sobre educação. Não existiam afirmações específicas no texto do teste. Quando as pessoas escreveram sobre velhice, saíram da sala para um corredor. Quando as pessoas escreveram sobre velhice, saíram da sala para um corredor e caminharam mais devagar do que quem não havia escrito sobre velhice. As pessoas que escreveram sobre assertividade e educação foram instruídas a falar com um instrutor que já estava conversando com alguém. E quem escreveu sobre assertividade interrompeu a primeira conversa do que quem escreveu sobre educação. Gente, não sei se deu só por meio da leitura para entender o que foi essa pesquisa. Mas essa pesquisa resume bem algo que a gente também bate bastante na tecla, né? Então agora também tem mais uma comprovação científica disso. Cuidado com as coisas que você vê na internet. Cuidado com quem você anda. Quem são as 5 pessoas que você tem mais convive? Porque essa pesquisa comprova o quanto é poderoso ou devastador o grupo que você está. O grupo de pessoas com o qual você anda. 5 pessoas com quem você mais convive. Ou é poderoso ou é devastador. Gente, a galera que escreveu sobre velhice, logo depois da pesquisa, andando no corredor, andou mais devagar. Quem escreveu sobre assertividade interrompia o palestrante antes do momento do que quem escreveu sobre educação, postura comportamental, educação. Né? E, não são pessoas que estão estudando sobre educação, nem sobre velhice. Não. Eles fizeram um texto. Olha como é poderoso, né? Com a ferramenta certa, porque é poderosíssimo. Isso interfere diretamente nos seus comportamentos. Então, é uma coisa que eu sempre falo, não parei de falar, tem que voltar a repetir, não existe, eu só estou falando. Não existe. Ai, Neto, isso e aquilo, não sei o que lá, mas isso não é uma desculpa, isso não é uma reclamação, eu só estou falando. Aí eu digo e falo, bem, não existe isso. Não existe o eu só estou falando. Você está reclamando. Não, eu só estou falando, eu não estou reclamando. É perigoso. Então, cuidado. Né? O que a boca fala, o coração está cheio. Então, por mais que você fale que não é uma reclamação, que você só está falando, né? Tem algo por trás disso. E isso é poderoso. Isso influencia os seus comportamentos. Tá? Eu não estou me vitimizando, mas eu só estou falando. Foi algo que aconteceu. E foi assim. Mas eu não estou me vitimizando.
Não existe o eu só tô falando. Olha o que a pesquisa trouxe. Quem escreveu... Mas eu só escrevi. Você só escreveu e começou a andar mais devagar, criatura. A galera só escreveu. Só Eles escreveu nem sobre estavam pensando na velhice. velhice. Eles só escreveram e andaram mais Não, devagar. e agora... O que que você pensa a maior parte do seu dia? Fala pra gente aqui. O que que você passa a maior parte do dia pensando? Porque se o pessoal só escreveu sobre velhice, saiu andando devagar, e você que fala de escassez o dia inteiro? E você que reclama o dia inteiro? É se pensar. Puta, tinha vindo um que e foi recentemente, eu poderia ter trazido essa frase, mas agora eu perdi. Eu perdi o exemplo. Tá, tem continuação ainda, né, João? Quando as pessoas escrevem sobre as pessoas que escreveram sobre assertividade e educação foram isso que eu falo. Escreveu sobre assertividade, tem o comprimento diz que quem escreveu Tá na sobre outra educação. página. O comportamento das pessoas foi influenciado pelo fato de terem pensado em determinadas palavras e ativarem determinados estereótipos. Só de ter pensado e feito a redação sobre o tema, o seu comportamento é alterado. Tá vendo muita notícia de Covid? Virou contador oficial de mortes do Covid? Cuidado. Cuidado com a sua vibração. Tá? Não, mas eu só tô vendo. Você só tá vendo. Mas isso altera o seu comportamento. Dá acesso ao estereótipo. Tá? Vamos para a próxima, Ju? E para vocês verem que altera tanto o comportamento, só um minuto. Que uma pessoa que ela, falando até sobre o tema... Que foi? Só um minuto, espero, só um minuto. Vai lá, vai lá. Falando até mesmo do vídeo que eu publiquei hoje no meu canal, a sua autoimagem, aquilo que você só pensa sobre si mesmo, reflete nos seus comportamentos. Então, se você não está conseguindo, alcançar determinado objetivo, alcançar determinada meta, é justamente pela forma como você pensa sobre si mesmo. Então, se você pensa que é uma pessoa que não consegue acordar cedo, os seus comportamentos vão ser congruentes com aquilo que você pensa, com aquilo que você passa a maior parte do tempo reformulando, que fica ali na sua mente girando. Então, se você pensa que não vai conseguir, de fato, todos os seus comportamentos, a sua mente vai fazer com que você não consiga, para você não passar por mentiroso, por mentirosa. Porque você está afirmando, então a sua mente não vai fazer você passar por mentiroso ou mentirosa. Você está afirmando, então tudo vai se alinhar para que você não consiga mesmo. Por isso que é muito importante vocês avaliarem o que passa a maior parte do dia pensando. E era isso que eu estava focando nesses últimos dias. E hoje em dia é o alerta o tempo inteiro. Quando eu começo a reclamar, quando eu começo a julgar, quando eu começo a especular sobre algo, vixe, eu corto na hora. Opa, eu estou vendo aquilo que eu não quero setar isso. E justamente, né? O que a gente foca expande, o que a gente foca cresce. Se você é uma pessoa que só vive ali com o pensamento alinhado em negatividade, você vai ter comportamentos também dessa forma, seguindo essa linha de raciocínio. Tudo para confirmar aquilo que você pensa a maior parte do tempo. O que eu mais gostei desse livro aqui é que muitas vezes, né, a gente, às vezes não, né, a gente passa algum conteúdo explicando desenvolvimento e tudo mais, e não tem uma pesquisa científica na qual a gente possa abraçar para dar de exemplo, né? E o professor Hélio, nesse livro aqui, olha o que é isso daí, é o ciclo da realidade. E o professor Hélio aqui dá de bandeja várias pesquisas comprovando sobre... O que é isso? Rompendo... livro sobre arquétipo, hein? Mas aqui a gente tem gancho para a gente falar sobre crenças limitantes, autoimagem, automotivação. Cada pesquisa aqui tem um embasamento para a gente ir para vários arredores. O vídeo que a Ju está falando é um vídeo que ela fez sobre a Cleópatra, um vídeo do caralho. A gente se superou nesse vídeo. O vídeo está no canal do YouTube dela, assista. Tá? Ainda mais você que acha que tem uma visão errada sobre a Cleópatra e tal. Assista que ali está real sobre a Cleópatra, sobre o arquétipo da Cleópatra. Tá? E aí fala sobre autoimagem. E é justamente isso. Se o fato só da pessoa escrever sobre velhice fez ela andar mais devagar, já pensou você que o dia inteiro fica pensando, eu não vou conseguir? A pessoa só pensou,
e já andou mais devagar naquele momento. Você pensa no dia inteiro que vai conseguir. Quais não são os tipos de comportamentos sabotadores de autopunição que você não desenrola durante o dia? Sacou? É baseado cientificamente a resposta disso, tá? Vai, Ju, continua. Quer que eu leia? Você vai? Tudo comprovado. Agora a gente já pode partir para o outro, certo? Certo. Tá ouvindo? Outro teste realizado foi a projeção da palavra medo por 1 milésimo de segundo com eletrodos ligados à cabeça do Olha, paciente, que cretina. constatando-se... Ô, sua cretina. Se eu não tô esperta aqui, hein? Ô, Juliana, você pulou uma que eu queria falar. É verdade! Você pulou, só você não queria falar dessa. Eu esqueci. Você não queria falar dessa. Você, se eu não tô esperta aqui. Juliana. Caramba, olha, peraí. Isso foi muito inconsciente, porque quando nós estávamos alinhando essa live de hoje, eu já peguei e falei, esse daqui foi sim. Sabe por quê? Quando eu falei, eu quero falar sobre essa que é importante, a Ju falou, igual a professora ela diz, ela não brilhou o olhinho com essa pesquisa científica. Eu falei, Ju, essa é do caralho, presta atenção. Ela fez assim, é. Eu falei, Ju, presta atenção, expliquei de novo. Ela falou, não entendi. Eu falei, não brilhou o olhinho. Chegou aqui, adivinha? Ela pulou, cara. Ela pulou, me ignorou. Mas eu falei, ó, pessoas que viram... Pessoas que viram uma imagem de abelha subliminarmente. O que é ver uma imagem subliminarmente, né? Milésimos de segundo, normalmente as pesquisas aqui, não tá nessa pesquisa aqui, o professor não falou, né? Salve, DS Motivando 33. Cara, eu esqueço os nomes, se não tá o nome aqui, gente. Fala. E a gente conversa bastante ainda, só que eu esqueço os nomes. Fala, Bia! Fala... Ah, as meninas estão rachando de rir, viu? Ó, pessoas que viram uma imagem de abelha subliminarmente. Nas pesquisas, como que fazem para as pessoas verem subliminarmente, né? Um dos métodos que é mais utilizado nas pesquisas, e a maioria das pesquisas que está nesse livro, foi por meio de projeção de slide. A pessoa senta, olha para a parede ali branca, ou para o telão branco, e se projeta um slide milésimos de segundo. Normalmente 1 milésimo de segundo. Por que 1 milésimo de segundo? Porque não dá para o seu olho conscientemente captar aquela imagem. Então, papum! É 1 milésimo de segundo, papum. O que apareceu ali? Eu não tenho ideia, não apareceu nada, né? Então a pessoa fica olhando para uma parede branca, passa uma imagem lá que ela não vê, fala, o que você viu ali? Nada, só tá uma imagem branca, porque é muito rápido para o nosso olho. Só que nada passa batido pelo nosso inconsciente. Depois de aplicarem, né, de mostrarem uma imagem da abelha subliminarmente, fizeram uma pesquisa, fizeram uma ferramenta, né, para as pessoas escreverem ali sobre as sensações. E aí as sensações que essas pessoas relataram estavam relacionadas com inseto, picada e mel. Ninguém viu a abelha conscientemente. Só que ao fazer a ferramenta da pesquisa, né, ao desenrolar ali o teste, eu senti uma sensação de picada. Outra pessoa sentiu uma sensação ali, um cheiro, um gosto, né, uma coisa relacionada a mel. Outra pessoa disse, olha, eu senti ali alguma coisa relacionada com inseto e tudo mais, né? E ninguém viu. Chevrin, como o nosso inconsciente ele é poderoso. Chevrin afirma que em dado momento estamos... Agora você não vem não, porque você não brilhou ali com essa pesquisa. Fica quieta aí, Juliana. Você não vem não. Não vem com esse teatrinho pra cima de não, porque você não gostou dessa. Chevrin Agora eu gostei. Que em dado momento estamos conscientes de apenas um pequeno percentual do total de estímulo que recebemos. E a seleção desse material completo é inconsciente, né? Então, essa pesquisa mostrou que no nosso conscientemente, a gente só tem uma percepção parcial da realidade, do que está acontecendo. Mas nada passa batido pelo nosso inconsciente, né? Gente, fala que vocês brilharam o olhinho. Manda aí para mim. Fala, Marlos, boa noite. O outro falou que o nome dele é Douglas. Por favor, senão... Douglas. Fala, Douglas. Vai lá, Ju. Passa para página 27. Agora fala do estudo realizado. Essa pesquisa aí também foi top.
Ai, Ju, tá todo mundo falando que Outro curtiu, teste hein? realizado. Ah, tô vendo aqui. Tô vendo. Tá, ó, tá bombando. Tá igual lá no celular. Que Tá pesquisa da hora, travando? que Tá pesquisa ok? top. Nossa, ainda bem que o Neto não pulou. O olhinho de todo mundo tá brilhando. Tá todo mundo aí Reclama com o professor comentando. Hélio, o livro é Eu tô dele. travando? Tá ok? Não entendi, Tá Ju. Eu tava dando ok? risada. Tá ok. Tá. Tá ok. Outro teste realizado foi a projeção da palavra medo por 1 milésimo de segundo com eletrodos ligados à cabeça do paciente. Conta- conta- Ai, meu Deus. Constatando-se uma atividade mensurável ao flash subliminar do medo. Eu Se vou liga. começar aqui, tá? Na pesquisa. Vai falar? Quer que eu explico? Pode Quer explicar, que eu é que tá explique? Eu travando explico. um pouquinho. É Ó, que tá travando. pegaram a galera, falou quantidade de pessoas? Não, só falou. Pegaram uma galera, Um paciente. colocaram eletrodos no paciente, colocaram eletrodos nele. Projetaram, é que como é uma pesquisa e está no nível do Daniel Goleman, não deve ter sido só um paciente, não, tá? Essa pesquisa o Hélio Couto tirou de Mentiras Essenciais e Verdades Simples do Daniel Goleman. E Daniel Goleman, tanto o professor Hélio como o Goleman não iam trazer pesquisa mais ou menos, são pesquisas de alta relevância, provavelmente, né? Pegaram o paciente, colocaram eletrodos nele, colocaram ele para a parede branca e projetaram por 1 milésimo de segundo a palavra medo. Ou seja, conscientemente, o cérebro dessa pessoa não captou o que estava escrito, não sei. Mas, porém, todavia, entretanto, nada passa batido pelo inconsciente. Os eletrodos registraram que, ao projetar a palavra medo, não era uma imagem que causaria medo, é a palavra medo, tá? Tá no nível do Daniel Goleman, deve ser uma pesquisa, né? Deveria ter sido Fear, se o cara é inglês, tal, americano, tal. Pá. A área do cérebro dele que corresponde à área de sinapses, onde, né, os impulsos elétricos, onde ele que gera o medo, responde aqui numa determinada área do cérebro, era ativada. Ou seja, o que essa pesquisa comprovou, tá? Que mesmo subliminarmente é possível dar sugestões, induzir o comportamento de medo nas pessoas. Ninguém viu a palavra cito medo, só que o cérebro respondeu, porque o inconsciente leu o que estava sendo projetado ali. Cara, isso é poderosíssimo. Isso é. Meu, o que o E o inconsciente que não isso tem. pega, né, cara? Ô, isso daí que você... Não, Pode ia só falar? explicar a relação com arquétipos sobre isso, né? O que é arquétipo? Não, A gente vai vai, entrar no explica. próximo, o próximo capítulo, mas só para você entender, tem arquétipos que não tem nome. Se é uma reação inconsciente sua que você acessou e libera uma química no seu organismo, pode ser por meio de cheiro, incenso. Não sei se você está vendo a fumacinha aqui, ó, tem incenso. Se é por meio de cheiro, se é por meio de imagem, se é por meio de palavras, se é por meio de um mix de coisas como num filme, e isso libera emoções em você, isso é uma forma de arquétipo. Está acessando a raiz de uma informação, uma frequência, no qual te libera neurotransmissores, te libera hormônios, tá? Isso é a força dos arquétipos agindo. Então, o professor até essa parte do livro, ele está fazendo só uma preparação para você entender o universo que você vai entrar quando nós estamos falando de arquétipo e como é poderoso os arquétipos, tá? Não que essa É imagem verdade. projetada com a palavra medo, não que isso seja um arquétipo, tá? Mas é assim que o arquétipo reage na nossa vida, de forma subliminar, de forma inconsciente e gera reações instantâneas no nosso organismo e, consequentemente, mudança de comportamento. Então, o professor, ele vai jogando pesquisa, ele vai dando uma rodeada só para preparar a gente para entender o Ô, poder que ele vai Neto, soltar na nossa mão, que ele vai explicar sobre arquétipos, né? Fala, Ju. por isso que é tão importante estudar o arquétipo antes. Porque se subliminarmente você capta uma informação específica do arquétipo e ele te manda a informação para você mudar um determinado comportamento e você fica, você fala assim, pô, eu tô sentindo vontade, um exemplo bem, eu tô sentindo vontade de fazer caminhada, só que eu não sou uma pessoa que faz caminhada, mas tem a possibilidade
de ser o arquétipo, vai mandando dopamina. Entendeu no que eu tô chegando? Ou seja, é importante também conhecer o arquétipo justamente para você não travar ele, né? Eu tenho receio de ensinar isso, Ju, por causa da parada dos catálogos. Igual da Cleópatra mesmo, né? Todo mundo tem. Quando estuda-se a Cleópatra, a gente vê tanta abobrinha. Tem gente que vai falar da Não, Cleópatra, uma menina, fala que vai começar ela a fazer fez um sexo. texto. Não, a menina fez um texto, respondendo o meu texto, onde ela vivenciou a mesma situação que eu passei em relação aos homens. Só que para ela, não, eles estão me vendo como objeto. Tem certas crenças que têm que ser trabalhadas porque nem a pessoa entendeu a magnitude do arquétipo. Nem a própria pessoa está conseguindo entender. Não, é a tua sombra. É a sombra da menina. Exatamente. Né? Ah, e os homens estão me vendo como um objeto, mas você encarnou a deusa, fia. É muito amor. Os homens vão ficar taradão mesmo. Ué? É muito amor. É uma frequência de alto escalão. A gente até já falou isso algumas vezes em live, né, Ju? De quando a gente se conheceu, você estava com a conexão com a Nefertiti, né? E você também. Você saía na rua e achava isso ruim. E, ó, na minha frente acontecia, porque cara, é realmente uma força inconsciente, né? Então não é que faziam por falta de educação, de olhar para trás para ver e tal. É uma reação automática, né? A Ju ficava puta, falava, você vai ficar nervosinha? Você vai ficar nervosinha? Vai? Então tira essa porra do fundo da tela do celular, para de se conectar com ela. Por quê? Porque você não merece a gratitude de uma deusa. Você não está entendendo. Exatamente. O que é. Como é que uma deusa reagiria com essa situação? Aí virou a chavinha, né? Aí saiu a sombra da Ju e a deusa voltou a ativar, se conectar dentro dela. E ela agir perante essas situações com muito mais fácil, com a classe de uma deusa. Né? Cara, como é que é agir com a classe de uma deusa? Eu cheguei numa... Com a deusa. Tem que sentir. Você chega num nível... Você chega num nível com o arquétipo, quando você deixa essas crencinhas de lado, esse lado sombra, que você entende que o lado feminino da mulher, quando ele é muito bem aflorado, sem essa questão toda, nossa, estão me visualizando como objeto, você entende a persuasão da mulher. Você para de visualizar como você está. Você come... Nossa! Não tem o que falar. Gente, é um negócio, assim, é fora de série. Eu tô falando porque eu experienciei isso. Eu vou colocar até pautado, porque eu era uma pessoa com autoestima totalmente baixa. Então, para eu estar falando de magnetismo feminino, é porque eu realmente cheguei nesse nível e estou me conhecendo nesse nível. Porque o negócio é louco. Mas, assim, eu fui uma pessoa que eu tive muita... Eu vou falar sorte, mas não é sorte, tá? Mas muita sorte de ter conhecido o Neto, porque ele pegou vários desses meus monstrinhos, ele falou, opa, mas eu fui receptiva. Eu queria gritar, eu queria espernear, eu queria bater o pé, eu queria falar que era do meu jeito. Queria! Só que eu falei, pô, mano, o cara tá estudando isso há muito mais tempo do que eu vou por quem tá muito mais tempo do que eu. E aí eu vou alinhando, peraí. A minha real experiência, se ela é positiva, ou se o que ele está me passando de informação não tem nada a ver. É uma questão de experiência pessoal sua com o arquétipo. Então, eu fui experienciando e eu fui vendo, putz, é real. Por essa linha aqui, se eu começar a refutar, se eu começar a xingar, se eu começar a reclamar, eu quebro a conexão. É uma deusa, é uma energia magnética. Eles vão olhar. E não olha só homem, olha mulher também. Porque é energia, não se trata só de beleza, corpo. Gente, vocês precisam entender isso. É energia, nível vibracional. Se você é uma pessoa que você está vibrando baixo e chega uma pessoa super positiva, alto astral, a tendência de você... Olha lá como é que tá feliz, dando risada de tudo. Tá muita alegrinha, né? A tendência de você reclamar daquela pessoa pelo nível que você tá é grande. Mas você não consegue tirar os olhos daquela pessoa.
Porque ela tá feliz, porque ela tá vibrando alto. E é isso que acontece com os arquétipos. Isso que acontece com arquétipos de poder feminino também. Pode continuar. E aí é que tá, Quando me perguntam sobre sombra de arquétipo, eu falo, se é arquétipo de poder, se é uma consciência arquetípica poderosa, eu não costumo ver a sombra do arquétipo, não. Tudo que eu vejo é sombra de pessoas. É a sombra da pessoa. Me conecto com a Cleópatra e fiquei mais autoritária. Ai, é a sua sombra, não é a da Cleópatra. E aí que vem as crenças, né? Segundo Jung, as crenças estão no nosso inconsciente pessoal, tá ali no achismo, né? É errado, o homem não pode olhar, o homem não pode assobiar para a mulher, e a gente tem que lutar contra isso. Eu também acho errado. Tem que lutar contra isso. Mas como é que uma deusa que emana amor lida com essa situação? É lutando com a força do ódio, xingando? Como é que é? São as perguntas chaves. Quando você vira essa chave... E aí coloca o ego de lado, porque o ego deixa no inconsciente pessoal, o ego deixa na crença, o ego deixa no mimimi. Né? Vovó Maria Redonda chegou dizendo, gente, Maria Madalena não incorporou só na Ju, né? 22, 23 de julho não incorporou, não canalizou só na Ju, trazendo uma mensagem. Canalizou em várias outras mulheres também, pelo mundo afora. Só que a maioria delas, o que a gente vê? Deturbando a mensagem. Maria Madalena existe, Maria Madalena é isso, ótimo, tá? E a gente tem que lutar contra essa sociedade opressora, e a gente tem que não sei o que lá. Aí eu falei, porra, tava indo tão bem, uma mensagem tão importante, você incorporou uma entidade de tão alto nível vibratório de luz e de amor, e você tá disseminando ódio. Porra, se conectou com o arquétipo e disseminou ódio, quebrou rapport, desalinhou, quebrou a conexão. Inclusive, nossa, a Ju travou aqui pra mim com uma cara de... Tá muito engraçado. Travou pra vocês assim também? Olhando pro nada? Ou fui eu que travei? Fala aqui pra mim, galera. Pra ver se eu continuo. Se eu espero a Ju voltar. Deixa eu olhar aqui. Enquanto ninguém fala nada pra mim. Acho que fui eu, então, né? Que travei. Ih, tô achando que fui eu que travei, hein? Ah, não fui eu que travei, não. Foi a Ju mesmo. Vou continuar aqui então, porque já faz um tempinho. Ju, se você estiver me ouvindo, entra e sai de volta. Foi a Ju, né, galera? Tá. Fechou. Pausa aqui para não gastar a internet. Top, vou continuar aqui que tem mais uma pesquisa que a gente quer citar aqui. Ah, a Ju saiu, beleza. Ó, 5. Dr. Antônio Damasio, neurologista, no excelente livro O Mistério da Consciência, deixa claro que frequentemente temos consciência do indutor de uma emoção, do que induz uma emoção. A Ju já voltou já. As meninas no último encontro do Fórmula dos Arquétipos, as meninas me zoaram. Que eu falo, tá próximo do roteador? Tá próximo do roteador, Ju? Teu pacote de dados 4G Oi? tá bom? Troca pro 4G. Travou de novo. Elas me zoaram que quando minha internet estava fraca no último encontro do Fórmula dos Arquétipos. Aí as meninas começaram a me zoar. Olha, Neta, sua internet, você tá próximo do roteador, né? Ativa o 4G. Eu sempre falo isso quando eu vejo sua cara, né? Eu vou continuar aqui, viu? Então, ó, frequentemente não temos consciência do indutor de uma emoção. Ou seja, né, nós recebemos determinado estímulo que gera uma emoção e conscientemente a gente não consegue entender o que gerou essa emoção. Um impressionante experimento foi feito com um jovem que apresentava uma lesão extensa. Neurologista, né? Então, foi uma lesão extensa neurológica, foi uma lesão extensa no cérebro. E, consequentemente, esse jovem não lembrava de fatos recentes. Né? A memória de curto prazo dele foi prejudicada. Ele só lembrava de memórias antigas, tá? Memórias do passado mesmo. Memória passada, né? Mas memórias mais antigas.
A experiência constou de fazer com que o jovem interagisse com 3 pessoas diferentes, que forneciam tarefas a esse jovem, tá? Tarefas. A primeira pessoa passou tarefa agradável. A segunda pessoa passou tarefa neutra. A terceira pessoa passou tarefa desagradável. O jovem, lembrando, o jovem, tá? Ele estava por uma lesão cerebral, ele não lembrava dos fatos que tinham acontecido recentemente. Mas ele agia, né? Ele vive, né? Tem bastante gente que tem essa lesão. E vive normalmente, só que não, normalmente no sentido dia a dia. Mas não consegue lembrar de fatos recentes. E aí fizeram o quê? Alguns dias depois, trouxeram a imagem dessas 3 pessoas que passaram as tarefas para o jovem, tá? E perguntaram para o jovem, olha, dessas 3 pessoas que a gente colocar, quem você acha que é uma pessoa que você fez amizade? Passou a pessoa, né? Passou a pessoa que deu tarefa desagradável, isso não está na pesquisa, isso é coisa do Neto. Acredito eu que o jovem, né? Disse, ó, acho que esse cara aí é um inimigo meu. Não foi isso que está na pesquisa, tá? A pesquisa só está relatando, na verdade, que esse paciente identificou como sendo um amigo dele a pessoa que passou tarefas agradáveis para ele. Mesmo ele não sabendo quem que era, mesmo ele não sabendo por qual motivo ele tinha uma reação muito boa. Ou seja, ele não lembrava do que aconteceu e do que ele fez. Mas a memória emocional, dizendo dessa maneira, ficou constatada. Ele conseguiu acessar a memória emocional e falou, não, esse é um cara que eu gosto. Eu não sei por qual motivo, ele deve ser meu amigo, porque por algum motivo ou outro eu gosto dele, né? Quando posteriormente foi exposta a fotografia das 3 pessoas e perguntando quem ele achava que era seu amigo, preferiu, em 80%, a pessoa do teste agradável. E quase nunca escolheu a do teste desagradável. Isso provou que as emoções foram induzidas de forma inconsciente no jovem. Para que o professor Hélio trouxe essa pesquisa aqui? Para mostrar para a gente que muitas das nossas emoções vêm inconscientemente. A gente não consegue entender qual que foi o gatilho mental, qual que foi a indução de ter gerado essa emoção. Fala, Ju. Você está perto do roteador agora, Ju? Não, e o pior é que a minha tela tá ficando toda preta, cara. Não é nem a internet, a tela apaga. Ai, caralho. O celular tá para queimar, é isso? Ah, não, ele hiberna. Parece, né? Tá hibernando, tá maluco? Chama hibernar, ele hiberna. Fala, Ju, essa pesquisa aqui teu olhinho brilhou. Conta para nós. O que você tem para trazer para nós dessa pesquisa? Você lembrou dela? Não foi nem essa. Eu acho que foi mais aquela mesma lá que eu tava falando sobre como é poderoso tudo aquilo que entra no inconsciente, mas eu acredito que boa parte a gente nem saiba de informação que vá para o inconsciente, né? A maior parte das informações a gente sabe. Por isso que é muito importante sondar o que a gente está vendo na internet, o que tem no nosso Instagram. Tanto é que isso daqui é um bagulho muito interessante, né? Eu parei de seguir todo mundo. E um amigo meu, ele pegou e falou assim, pô, você parou de me seguir. Aí eu falei, cara, pro momento que eu tô vivenciando, eu preciso estar alinhada somente com esses conteúdos de espiritualidade, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E isso tudo pega muito nesse gancho, porque eu parei de ficar recebendo estímulos, informações sobre estímulos daquilo que eu não queria vivenciar. Então, assim, ficar seguindo blogueira, ficar seguindo perfil de maquiagem, tudo isso não estava acrescentando. E eu percebi muita diferença. Porque quando eu abro o Instagram agora, já vem uma informação muito relevante, que são de pessoas que eu sigo, que eu sei que vão atribuir algo importante para mim. Então, quando eu abro, tem uma publicação do Wendel, tem da Tami, que gosto. Peraí, que eu vou até pesquisar nos meus seguidores agora se eu perdi uma seguidora chamada Juliana aqui, peraí. Eu já parei de te seguir uma vez. Na força do ódio, né? Isso! Foi o arquétipo da Nefertiti, né? Foi o arquétipo, né, que fez gente, isso aí, né? Foi a sombra do arquétipo.
Falando sobre as nossas alunas dentro do Fórmula dos Arquétipos. Vocês falam que fica com raiva porque a gente toca na feridinha? Eu levei foi soco desse homem. Soco quântico, sabe? Porrada. Eu parei de seguir ele porque eu fiquei com ódio. Um ódio sanguinário dele. Vocês não têm noção. Eu parei de seguir ele, eu excluí ele das minhas redes sociais. Eu fiquei com muita raiva. Eu falei, não quero mais, chega. Mas depois que eu comecei a falar, opa, peraí que tá fazendo sentido, ele sabe das coisas, ele tá vendo o que eu não tô vendo. O que ele tá falando tá realmente mudando, faz sentido. Tá dando certo. Aí eu falo, tá dando certo. Aí, sabe quando você vai lá e você começa a seguir disfarçadamente? Como quem não quer nada? Oi? Tá rachando de rir. Agora que até esse momento, né? Acabou esse capítulo, né? Sobre nossa percepção subliminar. E aqui, cara, fica muito evidente para mim que o professor Hélio, inclusive, tá na página 26, já passou 2 capítulos, 26 ou 27, 27, ó. Página 28, já passou 2 capítulos. E o professor Hélio nem falou de arquétipo. Esse velhinho das 2 fendas, ele é malandro, cara. Ele tá, tipo, ele prepara, né? Quem compra esse livro do professor, cara, tem toda uma preparação para você ver que arquétipos é tudo comprovado, com muito estudo. Se quiser ajudar a gente, se quiser ajudar o canal, tá? Link tá na bio para você comprar o livro direto na Amazon, pode ser o e-book ou o livro, e a gente recebe uma remuneração por isso também, tá, galera? Você ajuda aqui a gente também, tá? Tem que fazer um merchan também, né, Ju? É legal vocês comprarem justamente porque a nossa mente consciente, o nosso racional, o nosso ego, muitas vezes fica questionando, será que arquétipo funciona mesmo? Cara, aqui é só esses 2 primeiros capítulos que a gente estava lendo aqui com vocês, é só sobre pesquisas científicas. Ou seja, até para você que não acredita, que tem resistência em relação a isso. E outra, por que eu tô falando? Compre o livro. Para você começar a perceber no seu envolto todas as informações que você está captando. E não é consciente, é o seu inconsciente. E você está tendo comportamentos congruentes com todas essas informações inconscientes que você recebe. Ou seja, ele fala nesse livro também sobre um jogo de futebol. Por que tem tantas logos de patrocínio da Gillette, da Nike? Tudo isso é inconsciente. Pega. Quando o jogador ele marca um gol que ele sai correndo, os seus olhos estão no jogador, certo? Você está focado no jogador. Só que o seu inconsciente, ele capta todas as informações. Ou seja, o seu foco consciente está no jogador correndo. Como é que fala? Que fez o gol. Né? Feliz que fez o gol. Comemorando, isso. Só que o seu inconsciente está lá vendo Nike, Gillette, marca tal, marca tal, marca tal. Tanto é que quando você vai comprar um tênis, cara, a Nike tá tão impressa no seu inconsciente que você nem gosta tanto de Nike. Só que de tanto você assistir jogo de futebol, de tanto você... e outra, tem tudo a ver também com a vibração, né? Você tá no jogo, o seu time ganhou, o jogador tá correndo, o seu nível vibracional sobe. Ou seja, a captação do seu inconsciente para associar aquela marca que você está visualizando como algo positivo, aí pronto. Você compra a Nike sem parar. Por quê? No momento do jogo, você estava num nível vibracional positivo. O seu inconsciente, ele assimilou a Nike como algo positivo, mesmo não sendo. Falando de história de Nike, falando de história de Adidas, mas o seu inconsciente captou aquela informação como positiva. Isso é bom para mim. Isso me faz feliz. Sendo, né? Mas não mesmo por via de regra sendo positivo, né? Tem os dois lados aí, tem a luz e a sombra aí das marcas também, né? Eu queria encerrar, Ju. Isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma informação. Gente, assiste o vídeo foda que a Ju fez sobre a Teópta, porque ela trouxe a real sobre, né? O que é uma conexão com o arquétipo, o que é uma conexão com... é uma deusa. Eu uso o termo deusa.
pela magnitude de Cleópatra, e ela ainda vive, tá? Enquanto a gente se conecta com a frequência, ela está vivendo ainda. Temos várias Cleópatras no planeta Terra, se conectou com o arquétipo, a parada está vivendo ainda, está existindo, você está mandando informação para aquele arquétipo. Eu só quero encerrar porque, cara, essa explicação do professor Hélio, né? Lembrando, é a mesma coisa que explicar Deus, o todo. Qualquer explicação é vaga, porque é o todo. Então, qualquer explicação que a gente teira a fazer é vaga. Arquétipos é a mesma coisa. Só que essa explicação aqui em 3 linhas é do caralho. Arquétipos são a energia primordial do universo. Ou as ideias primeiras, como Platão dizia. São as primeiras energias manifestas ou emanação. É o ideal, é um modelo, o ser perfeito. Tá? Então, criatura, quando a gente está falando do arquétipo da águia, nós não estamos falando do animal águia. Então, quando a gente fala do arquétipo da coluna, não estamos falando da curva, estamos falando da energia primordial, perfeita, ideal, modelo de conexão divino com aquela frequência, tá? E aí, só que a gente vai entrar, isso aqui é a partezinha do capítulo 3, arquétipos e emoções, e aqui, só que a gente já está muito bem preparado. Né? Quem assistiu as 3 aulas, viu cada pesquisa que a gente explicou aqui, está preparado agora para entender, porque parece que é muita loucura. Parece que é muita loucura. Me conectei com a Cleópatra, sinto reações químicas no meu organismo e já vejo as coisas se alterando. Quando você se entrega para o processo, quando você se entrega para o arquétipo e deixa o seu ego de lado, agindo de acordo, correspondendo com aquela frequência. Nossa, é maravilhoso. Nesse momento que eu estou vivenciando, eu tenho certeza. Pode falar, pode falar. Não, teve uma outra também da sua conexão com a Nefertiti e que eu zoava bastante na época. Agora eu esqueci, agora passou batido, né? Mas a primeira conexão assim, que a gente fez, né, Ju, que eu peguei, a Ju tinha feito, eu só fui, vamos dizer assim, lapidando o diamante, né? A Ju já estava indo, já estava trazendo as sombras dela e eu só fui lapidando, né? Mas ficou tão forte, gente, que numa aula do Fórmula dos Arquétipos eu sugeri, né? A gente tem um arquétipo do nosso treinamento, né? Eu sugeri que cada um colocasse um arquétipo, uma força arquetípica de poder lá. A Ju trouxe Chico Xavier. Essa menina aprendeu tanto a se conectar com o arquétipo com uma intensidade, se entregar para a jornada. Faz o quê? Essa aula faz uns 3 meses, Ju. Eu vou até olhar aqui. Deve fazer. Ela parou de fumar da noite pro dia. Desde quantos anos você fumava, Ju? Desde os 14 anos. Desde quase 10 anos fumante, né? Eu não sei nem como é que meu dente ainda tá na boca. Eu não sei como é que eu tenho pulmão ainda. 31/5 foi a aula. Tô olhando aqui, ó, 31/5. Então, 6, 7, 8. Pode dizer que você tá 3 meses sem fumar. Depois, então, ela aprendeu de matar. Ela aprendeu de matar a magnitude, foi lapidando, foi se entregando, foi deixando o ego dela de lado, se conectou com o Chico, foi no outro dia, não sentia mais vontade de fumar, sentia nojo, tá? Qualquer um que se conectar com o Chico, não. Lógico que não, vai da sua entrega. Vai do ponto que você deixa o seu ego de lado e se determina para a conexão com o arquétipo que você está vivenciando, que você está sentindo e tudo mais, tá? Posso me conectar com o Superman. Posso me conectar com Jesus Cristo, com Buda, Shiva e o caralho a 4, a fraternidade branca inteira. E no começo... Eu bloqueio, não ajo, não entro em movimento, acabou. Meu ego. E no começo, para nós que temos o vício, né? No começo, o que o ego fala quando você lida com uma situação estressante? Fuma um cigarrinho, vai aliviar. O ego vinha, você tá com vontade. Só que eu falava, cara, eu não dependo mais disso. Chega, acabou. Chega, eu não preciso disso. Obviamente, no começo, teve umas briguinhas. Mas, gente, depois que eu me conectei, nossa, nunca mais, eu nem pensei na possibilidade. Nem pensei na possibilidade. Tanto é que eu falei pra você, né, Neto? Não é que sumiu toda a vontade, às vezes vem, só que hoje em dia, depois dessa conexão ter melhorado, ter se aflorado, eu ter aceitado melhor a questão da espiritualidade, nem vontade eu tenho mais, cara. Foi uma entrega real pro arquétipo. É transformador, é uma mudança de vida.
é muito importante a gente estar estudando isso, vocês comprarem o livro e avaliarem sobre qual regência vocês estão de arquétipo. Isso é muito importante, vocês saberem nesse momento qual arquétipo que eu estou me conectando para eu estar tendo esse tipo de comportamento. Qual que é a energia que eu estou pegando que eu estou me comportando assim? Aí é que você entra no seu verdadeiro eu, mano. Aí não tem volta, o bagulho é louco. Só para deixar claro, tá? Esse livro aqui, o professor Hélio faz uma preparação sobre o que é arquétipo. Ele traz, lógico, porque ele não se contém, ele traz, lógico, arquétipo para desenvolvimento pessoal, mas o objetivo dele é praticamente para uso comercial, tá? Inclusive, foi por meio dos ensinamentos desse livro, lógico, eu sou ressonante faz 4 anos. Então, ao eu ler esse livro como um CDF, indo para as pesquisas, colocando no campo de batalha e tudo mais, cara, esse livro aqui me propiciou fechar 3 ou 4 trabalhos de consultoria de logomarca. E não é a minha especialidade, só que eu tenho muita facilidade. Uma, porque não deixa de ser arquétipo. Mas o arquétipo em aplicação empresarial é uma outra linha de raciocínio diferente de quando nós estamos falando de uma conexão de desenvolvimento pessoal, né? Só que quando você está se aprofundando, ainda mais tem ressonante, gente, é obrigatório ler isso daqui. Porque o caminho do ressonante, tá? É obrigatório. Por A mais B, entra ano, sai ano, senta pessoa na minha frente, sai pessoa da minha frente. Por A mais B, o caminho do ressonante, normalmente, é abrir seu próprio negócio. É abrir sua clínica. Entra ano, sai ano, quem vai se conectar. Não é uma regra, não é tá certo ou tá errado. Né? Mas não sei por qual motivo que o professor Hélio desperta essa parada de nós, da gente seguir realmente o nosso caminho. Não ser funcionário e seguir o seu próprio negócio para prosperar de determinada maneira com que você sempre quis ser, vamos dizer dessa forma, né? E aí é que tá. E aí a gente precisa saber como aplicar o arquétipo na minha própria empresa, no meu próprio negócio e outra. As aplicações dessa forma dá como aplicar o arquétipo em você, não para desenvolvimento pessoal, mas como as pessoas vão te ver dentro da sua própria empresa. Que você trabalha, se você é funcionário e tudo mais. Cara, uma coisa... Nossa, inclusive... Que a gente aprendeu com Hermes, né, Ju? Acho que aqui... Como é que tá, Ju? Podemos prolongar um pouquinho para falar dessa experiência? Vamos, rapidinho. Uma parada que... ultimamente eu ando lendo muito pouco. Eu ando recebendo bastante informações e por causa do trabalho de fazer conteúdo, eu leio coisas pontuais, né, para fazer o conteúdo, né? E que momento que eu tô lendo? Então, quando eu até brinco, né, eu vou para São Paulo, a Ju me deixa 2h30 dentro do metrô, né, só de ida, mas 2h30 de volta. Eu passo umas 6 horas por dia, sem exagerar. Não é brincadeira, não é força de expressão dentro do vagão, seja de ônibus, de metrô, eu passo, né? E aí a gente começou a ler, eu já estava lendo o Carvalho, né? E, cara, tinha uma frase que me incomodava muito, que é só os dignos terão acesso a essa informação. Mas não é só acesso à informação, só os dignos entenderão. Mas a informação todo mundo tem. Corre no link ali na bio, vai lá na Amazon, tá lá o link para você comprar esse livro. Então, acesso você tem. O livro é barato, o livro não é caro, não. O e-book sai por R$30, o e-book. Você tem acesso à informação. Mas só os dignos entenderão. E quando ele está querendo dizer que só os dignos entenderão, é só os dignos que vão conseguir entender o poder que tem aqui. Executar. Fazer essa parte. Puta merda, falou tudo. Falou tudo. Mano, é poder. É poder real. Porque ler e entender, você interpretou um texto. É apenas interpretação de texto. Mas o poder que tem aqui dentro é quando você sente, quando você vivencia realmente tem dentro desse livro. Quem trouxe esse ensinamento para nós foi Hermes. Tá? Tivemos diversas experiências ali com a força arquetípica, né, de Hermes, e ele trouxe isso para nós, né, de presenciar todo o poder que tem no Carvalho. E qualquer material do professor Hélio é poderoso. Né? O professor Hélio fala isso escrito, né? Quando você vai pedir ressonância. Ressonância harmônica não é mágica, não é tratamento psicológico, não é tratamento médico. Procure o médico, procure isso aqui não é mágica. Mas tem magia, gente. Assim, não somos da equipe, né? Somos
vivenciadores de uma experiência junto ao professor. É mágico, tem poder mesmo. É que a parte do conhecimento que nós estamos acessando e passando para vocês, quem está no Fórmula é quem está preparado para estar lá. Quem vai entrar no Fórmula nessa nova turma que vai vir agora é quem está preparado para entrar no Fórmula de fato. Não é qualquer pessoa que entra lá. Não é, tem que aguentar o reggae da coisa. Porque você vai ter acesso ao seu poder pessoal. Você vai ter acesso ao poder dos arquétipos. E a última aula foi muito engraçada, né? A gente não pode falar o nome que acontece no fórum, que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Mas uma aluna, eu tava dando um chacoalhão e vamos, não sei o que, mas peraí, você falou, e pá, né? Trazendo ali a sombra, a crença, a fuga e tal. Aí uma outra alquimista, né? Alquimista, aluna, a gente chama de alquimista, né? Vem do Carvalho, de Hermes também e tal. Né? Uma outra aluna falou assim, não, bem, aguenta firme, porque ó, é chato, dói, mas funciona. E não é que funcionou mesmo, né? Teve um resultado fantástico. Nossa, cara. Mas isso é a força do grupo. Né? E essa é a força, a energia que um grupo tem. É um ajudando o outro, falando, não, aguenta firme. Aguenta firme aí que vai fazer. Nossa, você vai entender o poder que tem nisso daí, nessas informações, nessa aula, o poder que tem nessas aulas de mudar a vida mesmo. Né? Não é. Quando a gente fala de mudança de comportamento, é um tisquinho assim do que tem de poder, de relevância desse material aqui, né? É vivenciar mesmo, é se entregar. O que eu trouxe, eu acho que foi antes de ontem, eu tô fazendo todo dia live, eu fico meio perdido, assim, que dia que eu trouxe tal assunto. Mas a pessoa pede RH, lê livro do professor Hélio, vê o caminho das palestras e não acredita que o professor Hélio canaliza. Não consegue acreditar que o professor Hélio já canalizou a mensagem da Cleópatra. Pô, meu, se entrega o processo, cara. Se você tá Ele canalizou da Nefertiti. Você está pedindo ressonância harmônica e não consegue entender que ressonância está relacionado à canalização? Não se entregou para o processo, não está digno mesmo de ter acesso ao poder. Não vai ter o poder nas mãos. Entendeu? Quando eu digo poder, não é a briga pelo poder que a gente. Não, o poder dessa transformação. É o poder dessas informações, porque não se entregou ao processo. Quer ter a mudança de vida, mas o poder só de mesmo. transmutar, né? A própria energia. Transmutar a própria energia, transmutar os pensamentos e alcançar tudo aquilo que quer. Então não se entregou ao processo. Não precisa entender a dupla fenda. A dupla fenda é só uma estratégia do professor Hélio, igual ele fez até aqui, ó. Sabe o caminho das palestras, que nas 12 primeiras aulas o professor praticamente só fala de dupla fenda? É a mesma estratégia aqui, ó. 30 páginas de um livro que tem 140 páginas, ó. 30% do livro, gente, ó. 112 páginas tem livro. 30% do livro é só falando de pesquisa científica. Assim, o caminho das palestras também, 30% do caminho das palestras é falando da pesquisa dupla fenda. Por quê? Para você começar a aceitar. Entender e aceitar. Entender e aceitar. Por quê? O aceitar, o sentir, vivenciar, entregar o processo que o professor Hélio traz, seja pelo livro, seja pelas palestras, te dá superpoderes, gente. Dá mesmo. É fantástico essa parada. Eu acho que foi até o Douglas, que estava conversando comigo no direct. Ele falou, Neto, cara, eu tô... Ele falou com outras palavras, mas eu tô vivenciando todo o poder do homem, né? Eu falei, amigo, você tá testosterona alta, é tudo de bom, cara. Que da hora. Bom, testo alto é tudo de bom. E aí, né, já tem gente que já veio em texto meu e falou, testosterona sagrada? Mas você nunca viu um homem com testosterona? Não, testosterona sagrada é sagrado. Testosterona é sagrado. Agora, o que o homem faz com a testosterona alta é a sombra do homem. Se o homem fica mais irritado, se ele dá patada, é a sombra do homem. Para de terceirizar a culpa. Assuma a responsabilidade. A testosterona é sagrada. É o hormônio do homem, do macho alfa. Se isso não for sagrado, o que é então? Yin Yang, você esqueceu dessa aula? Do Yin Yang? Masculino, feminino? Só que a descompensação, a falta de inteligência emocional do homem
com a testosterona alta, é a sombra do homem, que não está sabendo lidar com aquela carga de hormônio. Sacou? Mas aí entra a generalização, né? Por isso que é importante você estudar, para não generalizar. Aí entra no... Não, mas porque eu tenho um filho que está na puberdade, fala bem. Mas você é a representação do todo, então. Você é a representação do arquétipo? Não, isso é inconsciente pessoal. É o teu achismo, é a sua vivência. É importante? Mas aí no meio tem crença, tem seus monstros. Tem toda a constelação familiar da sua família. Isso não é a inteligência vindo, a força arquetípica, a inteligência arquetípica vindo diretamente do inconsciente pessoal, do todo, da força do amor mesmo. Não está vindo do divino isso. Já tem teus monstrinhos aí no meio, já tem tuas crenças, não só sua, da sua família inteira, né? Relacionada aí nessa constelação. Então, onde vem a preocupação? Então, aqui, vamos lá, só retomando. 28 páginas do professor Hélio traz para quê? Para preparar, para aquecer a gente, para ter acesso a um poder. Para ter acesso a um poder, para você se entregar para as próximas páginas. Tanto é que a hora que a gente entra nos arquétipos mesmo, eu nem sei como que a gente vai passar por isso, Ju. Porque acabou virando um catálogo. A hora que entra nos arquétipos mesmo, ele fala arquétipos de poder. E ele dá um catálogo. Por quê? Mas isso é o que mesmo. menos importa. Você quer comprar um livro que ele diz, não, isso aqui, tá bem claro isso. E esse catálogo é o que é o menos importante. São 120 páginas que tem 4 páginas com arquétipo. O resto é só explicando, desenvolvendo como você aplica, poderoso para você se entregar isso daqui. Né? É um treinamento esse livro. É um treinamento isso daqui para te preparar. Né? Para que você pode utilizar ali com os arquétipos. E é igual eu e a Ju, para preparar essas 3 aulas, a gente foi pegando a pesquisa. Algumas delas, né, eu fui pegando, pesquisando mesmo e tal. Cara, hoje a reunião foi mais rápida porque 2 pesquisas que a gente trouxe aqui, a gente já tinha visto na reunião anterior. Né? Mas nossa reunião anterior foi mais de 2 horas. Para entender a pesquisa, pesquisando conteúdo complementar e tudo mais. Então, se a gente pega cada uma... Até fazer essa live. Esse livro aqui vira um livrão. Vira um livrão de recurso, de fonte de conhecimento, né? Ju, é isso? Quer falar mais alguma coisa? Não. Acho que é só isso mesmo. Vocês têm alguma dúvida para mandar aqui? Tinham algumas, né? Eu vi que a Cleide fez um comentário grande, bem legal. Lê aí para nós. Só que eu não consegui. Não, eu acabei saindo, aí sumiu os comentários. Ela falou que ela fazia a técnica do copo d'água, que você explicou, e que ela estava anotando os sonhos dela. Acho que foi basicamente isso. Já dá pra gente encerrar. Não vi ninguém fazendo nenhuma pergunta específica, só dando risada da nossa cara. Estou fazendo essa técnica que aprendi com você. Acordo, repasso todo o sonho. E tenho a impressão que essas informações do sonho ficam em camadas mais profundas do cérebro. Porra, foi um puta comentário que o Cleide fez. Cleide, se você estiver aqui, muito obrigado. É justamente isso. Né? Essas informações que você acessa são as camadas mais profundas mesmo. Segundo Jung, tá? O inconsciente coletivo está nas profundezas da nossa alma. E como que a gente acessa as profundezas da nossa alma? Técnicazinha. Né, do sonho, copinho d'água, tal, na meditação, se liberando do ego, a gente consegue acessar as profundezas. Então é justamente isso mesmo, Pedro. Show, parabéns, obrigado por ter compartilhado. Então vamos nessa, Ju. Encerrando, 3, 2, 1. Vai fazer biquinho para encerrar?